Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula do dia 28 de abril de 2020, a nossa pauta continua sendo imperialismo. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre os movimentos, o que foi a resistência a esses movimentos. Bom, para isso nós temos que voltar um pouquinho ainda ao capítulo. Vocês estão cansados de escutar a respeito desse capítulo, mas vamos lá, para que vocês consigam entender um pouquinho melhor. Bom, nós falamos o que significa imperialismo, que é a mesma coisa que o neocolonialismo. É quando um povo estrangeiro vem de fora, na maioria das vezes é uma potência, como Inglaterra, como até mesmo os Estados Unidos na época, Japão, Alemanha, vem e toma posse de um lugar que não pertence a ele. Com as diversas desculpas, como civilizatórias, entre outras. Bom, isso nós vimos nas últimas aulas. Nós falamos também sobre o que aconteceu no continente africano, quando essas potências chegaram, tomaram posses. Aconteceu também a Conferência de Berlim, não sei se vocês se recordam, onde os países da África acabaram sendo divididos entre as potências. Esse é um dos motivos que vai levar ao primeiro conflito do século XX, o primeiro conflito de grande impacto do século XX, que é conhecido como a Primeira Guerra Mundial. Bom, nós sabemos que o século XX é uma era marcada por diversos conflitos, até conhecida como uma era dos extremos, por ter duas grandes guerras mundiais. E essa Primeira Guerra Mundial, um dos motivos é essa divisão do continente africano através da Conferência de Berlim, onde aconteceu a divisão do continente e muitos países passaram para a mão de outras potências, de algumas potências europeias e não europeias. Bom, nós vimos também que os africanos perdão, eles não tiveram a sua cultura preservada, não respeitaram a sua religião, não respeitaram a sua etnia, não respeitaram nada. Assim ocorreu também na Ásia, como nós falamos na última aula, nós falamos a respeito da Índia, o que aconteceu na China, nas Filipinas, no continente que é a Oceania também, passou por esse período. A resistência, quando nós falamos, por exemplo, a Índia resistiu como? Através da Guerra dos Sepoios, onde ocorreu todo aquele conflito entre os soldados indianos e os soldados ingleses. Os ingleses acabaram tirando os soldados que eram indianos com medo de acontecer uma rebelião maior, acontecer uma revolta maior. Tudo isso é um movimento de resistência, pois a Índia tentou resistir, apesar do apoio de príncipes e latifundiários e pessoas que tinham mais condições apoiarem a Grã-Bretanha. A Índia teve pessoas que conseguiram se manifestar contra todo esse domínio europeu no seu país, porque, como nós bem sabemos, a Índia tinha sua cultura, ela tem a sua religião, que é o hinduísmo, o budismo, e eles não fizeram questão nenhuma de respeitar em nada isso. Então esse é o movimento de resistência, essa guerra que ocorreu na Índia, conhecida como a Guerra dos Sepoios, é uma resistência. Na China também não foi diferente, acabei de falar para vocês, na última aula, que ocorreu uma guerra, conhecida como a Guerra do Ópio, pois eu falei, a China tinha uma economia bem fechada, não gostava de comercializar com outros lugares, acabou sendo obrigada a ter que comercializar com a Inglaterra. Isso foi um desaforo e acabou estourando uma guerra conhecida como a Guerra do Ópio. Lembra que eu falei que o ópio é uma droga extraída da papoula que causa dependência química. Toda essa guerra entre a China e a Grã-Bretanha também foi um movimento de resistência. Nós vimos aqui na página 284 falando um pouquinho o que é a resistência ao imperialismo. Bom, lá no primeiro parágrafo nós vemos: os movimentos de resistência à dominação imperialista tiveram início desde os primeiros anos de contato entre africanos, asiáticos e europeus. No século XIX, as ações de resistência se intensificaram ainda mais, principalmente por causa da intensa violência empregada pelos colonizadores.
Bom, os colonizadores, como eu falei, eles não vinham com aquela desculpa. Eles usavam a desculpa civilizatória, mas não tinha nada disso. O que eles queriam mesmo era território, era mão de obra mais barata. A Inglaterra, por exemplo, passava pela segunda fase da Revolução Industrial, não sei se vocês lembram que eu comentei. Então, eles precisavam do quê? Eles precisavam de matéria-prima, eles precisavam de mão de obra mais barata, precisava também tirar um pouco daquele contingente populacional que estava na Inglaterra, estava demais por conta da ida das pessoas do campo para a cidade, então eles precisavam esvaziar também um pouco aquele lugar, eles precisavam mandar a gente para outros territórios. No segundo parágrafo, nós falamos, as políticas imperialistas não foram aceitas de modo passivo pelos povos asiáticos e africanos. Ou seja, vou chegar num lugar e tomar e as pessoas vão baixar a cabeça e aceitar. Bom, não foi isso. Aconteceu sim movimentos revoltosos, mas a questão do armamento também, eles eram bem escassos. Quando eu falo escassos, os povos do continente africano e asiático não tinham armamentos bélicos para conseguir competir com essas potências. Em alguns casos foram necessários lutas armadas e mobilizações militares, como foi o caso da Guerra dos Cipóios na Índia. Mas ações cotidianas também foram frequentes, como sabotagem em equipamentos e implantação de estrangeiros. A manutenção da prática cultural local, em detrimento das imposições europeias, também representava um modo de resistência. Vamos conhecer alguns de movimentos de resistência às políticas imperialistas. Vamos lá, então. Na Ásia, que nem eu falei para vocês, na Índia, houve uma grande resistência ao domínio inglês. Naquela época, a Inglaterra adotou diversas medidas que transformaram o dia a dia da população, influenciando inclusive os costumes tradicionais deles. Eu vou falar de novo, a Índia tinha todos os seus costumes tradicionais, tinha toda a sua religião, tinha toda a sua cultura, era o que eles vivenciavam, eles não conheciam outra coisa a não ser a cultura deles. É a mesma coisa de nós, somos brasileiros, nós temos a nossa cultura, o Brasil, apesar de ter várias religiões, mas imagina chegar um povo diferente, querer dominar tudo, querer impor a cultura dele para nós. Como que nós reagiríamos a isso? Muitos indianos, no segundo parágrafo, eram convocados para integrar as forças dos exércitos ingleses e auxiliar na dominação imperialista, que recebia o apoio da parte da elite indiana. Esses soldados ficaram conhecidos como cipaios, lembram? Ao longo dos anos, foram recrutados milhares de cipaios para atuar na garantia dos interesses ingleses. Em 1857-58, alguns cipaios se revoltaram contra os ingleses e atacaram as forças imperialistas. Mesmo sendo violentamente reprimidas, as revoltas representaram um importante ato de resistência contra o domínio estrangeiro. Como eu falei para vocês, eles recrutavam soldados soldados indianos para participarem junto com os soldados ingleses contra qualquer tipo de revoltosos. Mas o que aconteceu? Esses soldados indianos pensaram consigo, eu vou ficar do lado de quem? Eu vou ficar do lado do meu povo, da minha cultura, do povo indiano. Então, tudo isso gerou conflitos, acabou gerando essa guerra dos cipaios. Não é só esse o motivo, nós sabemos que existem mais motivos, mas esse foi um dos principais que acabaram. A Inglaterra pensou consigo, eu vou treinar esses soldados para depois, mais para frente, eles acabarem se rebelando contra nós. Então, eles acabaram cortando esses soldados, tirando esses soldados, esses cipaios da linha de frente. Bom, na África nós temos a respeito da Etiópia, o povo etíope, que também eles conseguiram lutar contra essa resistência por um período, mas nós vemos, a gente acaba vendo aqui no segundo parágrafo, no século XIX, o povo Nandi ocupava a região onde hoje é o Quênia. No período imperialista, sob a dominação inglesa, na região, os Nandi organizaram um exército armado para lutar contra a construção de uma ferrovia em suas terras. Ao longo de 7 anos, eles se mobilizaram contra as forças inglesas. Porém, em 1905, o líder Nandi foi morto e o movimento de resistência enfraquecido. Ou seja, eles lutavam, até conseguia por um tempo, mas acabavam nadando contra a correnteza. Acabava que
acabavam perdendo parte do seu território, acabavam sendo mortos. Por mais que às vezes no começo eles conseguissem, depois acabava ocorrendo essa revolta de novo e acabavam todo esse conflito. Outro povo que realizou movimentos de resistência, isso está no último parágrafo da página 285, foram os Zulus. Eles habitavam a região do sul da África e lutaram contra a dominação inglesa após a invasão de seu território. Em 1878, os Zulus saíram vitoriosos de uma grande batalha que ficou conhecida como Isandlwana. No ano seguinte, porém, os Zulus acabaram derrotados pelos ingleses. Pois é, bem, vocês percebem, né? Como eu falei, às vezes eles até conseguiam lutar, conseguiam vencer essa resistência, mas por fim acabavam perdendo de novo contra as outras potências. Começou a melhorar um pouco após a Segunda Guerra Mundial, após 1945, com a criação da ONU. Acho que todos vocês sabem o que é a ONU. A Organização das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas pregava a não violência e por conta da perca de muitos territórios, por exemplo, a Alemanha acabou sofrendo bastante com o impacto da Segunda Guerra Mundial. Então eles pensavam mais em reestruturar a sua economia do que ficar pensando em outros lugares que não fossem a Alemanha. Então, acabou dando uma esquecida, basicamente. Na página 286, nós falamos do nacionalismo na África e na Ásia. Bom, ao longo dos anos, as imposições geradas pelas políticas imperialistas motivaram um forte sentimento de revolta entre os povos asiáticos e africanos, que desencadeou os movimentos de resistência. Nesse contexto, surgiram também muitas ideias nacionalistas, baseadas em propostas de independência das regiões sob o domínio imperialista. O que não faltava, então, era ideias de conseguir a independência desses lugares. Surgiam, sim, os sentimentos de nacionalismo, principalmente quando a gente fala, por exemplo, da África do Sul. A África do Sul foi imposto em inglês para eles falarem. Na Índia também não foi diferente. Nas escolas era ensinado inglês. Essas pessoas que eram indianas eram obrigadas a aprender o idioma inglês. Olha para você ver como que era tipo um abuso você chegar e impor até mesmo o seu idioma para outro povo falar. Na Índia, a opressão inglesa marcou a construção do nacionalismo indiano entre o final do século XIX e início do século XX. Formaram-se diversos grupos populares que buscaram a independência do país conquistado em 1947. Quando nós falamos em Índia, mais para frente é impossível você não se lembrar do Mahatma Gandhi. Não sei se vocês já escutaram falar. Ele foi um advogado, ele foi um cara que lutou para conseguir a independência da Índia. Vocês podem até pesquisar na internet, acho que vocês já escutaram falar alguma coisa dele. Ele conseguiu através de um movimento pacífico. Ele não usou a violência para conseguir. Ele foi inspirado em alguns ideais de não violência. É bastante interessante vocês também pesquisarem a respeito do Mahatma Gandhi. O pan-africanismo também é outro movimento de muita importância. Surgiu como ideias de independência, do nacionalismo. Surgiu uma união entre os povos do continente africano, entre países da África, com o pensamento de resistir e tentar a independência desses países. Vamos lá falar um pouquinho. Na África, isso está na página 286. Na África, o nacionalismo era forte, principalmente entre os membros da elite nas grandes cidades. Muitos jovens passaram a perceber a lógica da dominação imperialista, que utilizava a exploração do trabalho das populações locais e as riquezas naturais como objetivo de enriquecer a economia das potências europeias. A desculpa sempre era civilização, mas não, eles queriam as riquezas da África, né? Graças ao inconformismo desses jovens com as injustiças que ocorriam na região africana, um movimento se destacou na defesa do nacionalismo africano. Esse movimento é o pan-africanismo,
Criado no final do século XIX por pensadores afrodescendentes dos Estados Unidos e das Antilhas, o pan-africanismo propunha autonomia e a união do continente africano. Ou seja, basicamente o que eu falei para vocês. Essas ideias começaram a se expandir e as pessoas vendo que os Estados Unidos estava sendo aplicada essas ideias, eles começaram a querer fazer reuniões para que de fato ocorresse esses propósitos que eles vinham propondo. Essas propostas foram difundidas entre os povos africanos, que também passaram a ser adeptos do pan-africanismo. Ou seja, começou lá nos Estados Unidos, mas foi se arrastando por todo o continente africano essas ideias. As propostas desse movimento eram divulgadas em congressos, em obras literárias e em conferências. Tem até bastante obras literárias, vocês podem pesquisar na internet falando a respeito desse movimento também, que é bastante importante. No YouTube não tem tantos vídeos falando sobre o pan-africanismo, até pesquisei para ver mais ou menos a respeito do que é, mas um pouco do que eu sei a respeito de quando eu lecionava em outra escola, eu dava a história da África e nós chegamos a ter uma aula a respeito do pan-africanismo. Ao longo dos anos, esses movimentos nacionalistas motivaram a formação de grupos em defesa da independência de países africanos, efetivados ao longo do século XX. Então, ao longo do século XX, essas ideias começaram a tomar todo o continente africano, desde lá da América, dos Estados Unidos, e foram ideias que foram se expandindo cada vez mais. Um dos principais defensores do pan-africanismo foi o intelectual jamaicano Marcus Mosiah Garvey. Não sou muito boa em inglês, não sei pronunciar muito bem esse nome, mas tem uma foto dele aqui. Em 1914, ele fundou a Associação Universal para o Progresso Negro, a UPN, organização que pregava o fim do domínio colonial e combatia o preconceito na África. A UPN também fundou escolas para ensinar a cultura e os valores tradicionais africanos. Como eu falei para vocês, com a chegada dessas potências europeias, nem a liberdade da escola eles não tinham. Eles não tinham liberdade de estudar o que eles queriam. Tudo era imposto por outra cultura. Então, como eu falei, isso é muito difícil, você estar no seu país e chegar outra pessoa, querer impor normas, querer impor regras, sendo que ela não faz parte do seu país, da sua vida. Então, isso foi bastante complicado. Bom, na página 287, vocês têm uns exercícios para responder. Tem até um texto aqui. Tem pessoas que, nem eu falei, que não tem apostila. Por favor, não deu tempo de chegar a apostila por conta de todo esse acontecimento. Se vocês puderem, vocês tirem foto desse texto e joguem no grupo de vocês para quem não tiver, conseguir ler esse texto. As perguntas eu vou colocar na plataforma para que vocês consigam responder. Tem uma imagem na página 288 também, ó, na questão de número 2, observem a imagem a seguir e responda as questões. Então, eu peço para vocês tirarem uma foto dessa imagem também e colocar na apostila, e jogar no grupo de vocês, para quem não estiver com a apostila consiga acompanhar, ok? As perguntas eu vou escrever na plataforma e eu espero que vocês respondam, tá? Até mais!